Bom dia, minhas amadas irmãs, meus irmãos queridos. É um prazer estar nesta manhã com vocês por algum tempo, podendo chegar até às suas casas nesta manhã para tratar de um tema que é o cristão e as perseguições, um tema que podemos ter as mais diversas realidades, tantas perseguições que podem ocorrer no trabalho, nas casas e em países, como nós vamos ver ao final da nossa aula de hoje, as perseguições que são realizadas por diversos países. Então é um prazer muito grande, sintam-se abraçados nesta manhã. Para nós um abraço virtual e espero que não demore mais muito tempo para nós nos podermos nos encontrar. Eu queria nesse momento iniciar com uma oração para que Deus esteja nos guardando e nos protegendo. Pai querido, obrigado, Pai, por essa manhã, pelo novo dia que o Senhor nos concede. Obrigado por essa oportunidade de estarmos falando sobre a Tua Palavra. Deus, eu clamo para que o Senhor visite cada lar, cada família nesta manhã, Senhor. Traz paz, traz segurança, Senhor, nos lares, Senhor amado. Abençoa, guarda e sustenta, Pai. Nós oramos assim, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Então, muito bem, nós estamos iniciando então o nosso tema de hoje, que é o cristão e as perseguições. E esta lição, ela tem objetivos que ela se propõe, não é? Então, são 3 os objetivos da nossa lição de hoje. O primeiro é compreender que os cristãos sofrem perseguições por amor do Senhor. Isso é muito importante, né? Nós temos essa percepção de que é por amor a Cristo que nós estamos sujeitos às perseguições. O segundo objetivo é refletir sobre as atitudes corretas a tomar diante das perseguições. E o terceiro é confiar em Deus diante das dificuldades e tribulações, tendo Cristo como modelo supremo de conduta e sacrifícios. E a lição de hoje, o texto bíblico dela, básico, está em 2 Timóteo 2, 3:13. Um trecho em que os amados poderão lê-lo com calma depois. É um texto onde Paulo pede a Timóteo que ele participe dos sofrimentos dele como um bom soldado de Cristo. Paulo ainda afirma também que ele está sofrendo algemas como um malfeitor para que a salvação chegue às pessoas, a salvação de Jesus. E o texto áureo da nossa aula de hoje está lá em Mateus 5:10, dentro das bem-aventuranças do Sermão do Monte do nosso Senhor, que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E há uma pergunta que se inicia aqui: por que temos que sofrer perseguições? Então, no livro de Atos, nós vamos ter as nossas direções. O primeiro, que a perseguição da igreja é decorrente da perseguição com a qual Jesus sofreu e se deparou enquanto esteve aqui nesta terra. O segundo ponto é que as perseguições criaram as oportunidades para difundir, para disseminar o evangelho das boas novas a todas as nações, e não somente para os judeus que estavam em Jerusalém. Isso nós temos no texto de Lucas 24, 45, 48, que diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações,
começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Então aqui nós vemos que a intenção já era levar também as boas novas, o evangelho, aos gentios e não somente para Jerusalém, para os judeus. Então envolvia, abrangia também já os gentios. E no texto de Mateus 5, 10, 12, que nós vamos ler ao final, nós temos um resumo aqui. Por isto são chamados de bem-aventurados ou abençoados aqueles que resistem à perseguição e grandes aflições. Nós vamos ler esses 2 versículos ao final da nossa aula. E aqui também nós temos um primeiro exemplo de perseguição contra os cristãos. E esse primeiro exemplo está em Atos 5:41, que diz: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por este nome, ou seja, por Jesus. E este episódio tratou do fato de Pedro e João terem sido presos, né, após o Pentecostes, porque Pedro e João estavam fazendo grandes prodígios e isso incomodava os fariseus e os sumos sacerdotes. Então eles foram presos e o Sinédrio, não sabendo o que fazer com eles, aconselhou a eles em várias situações para não pregarem o Evangelho de Jesus, e eles então foram açoitados e soltos. E quando eles saíram regozijando. E isso nos traz um modelo, uma forma, um precedente para os demais cristãos. Não é? Quer dizer, Pedro e João, eles se alegraram, não reclamaram ou negaram a sua fé. Então aqui nós temos um modelo de como nós devemos suportar as perseguições caso venhamos a sofrer. A perseguição pode ser algo comum. E qual é a resposta correta diante dela? Então, a atitude correta diante da perseguição, a primeira é temer somente a Deus e não aqueles que venham a nos perseguir, que venham a nos maltratar. E Lucas 12:5 afirma: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aqueles que depois de matar têm poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então nós devemos temer somente a Deus. Segundo ponto, a atitude correta é colocar o mestre em primeiro lugar. Isto porque Deus está ciente de tudo, Deus está no controle de tudo. E Lucas 6, 22, 23 trata: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, porque grande é o vosso galardão no céu, pois desta forma procederam seus pais com os profetas. Então veja que aqui nós temos uma grande promessa do galardão nos céus para aqueles que suportem as perseguições. E ainda os cristãos são chamados a entender e participar do processo de amadurecimento. Tem um texto em 2 Timóteo 3,12 que fala: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então nós precisamos buscar o amadurecimento em Cristo para suportar possíveis perseguições que viemos a ter. Aqui temos o início também da perseguição que os cristãos vieram a sofrer após a descida do Espírito Santo, que é denominado Pentecostes, aonde Jesus, quando subiu, pediu aos apóstolos que eles ficassem reunidos e aguardando a descida do Espírito Santo, que o Espírito Santo iria capacitá-los para que eles pudessem ser testemunhas e
testemunhassem primeiro em Jerusalém. Então, a partir daí, nós temos já a perseguição que se aproximava a esses cristãos à época. E o início, então, efetivo da perseguição temos com a morte de Estevão, que está lá em Atos 7, 57, 60. Eu até incluiria o 55, do 55 ao 60, porque é um texto extremamente rico e extremamente valioso para as nossas vidas. E eu queria, antes disso, ler o que está em Atos 6, 15, porque Estevão estava sendo questionado e sendo interrogado pelo Sinédrio. E o texto de Atos 6, 15 fala: todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. E isso nos traz a pensar também no outro ponto de que Estevão, quando estava nesse julgamento, que está lá em 7:55, em que fala: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Amados, nesse caso de Estevão, nós temos dois pontos importantes que eu gostaria só de refrisar mais uma vez. O primeiro, o rosto de Estevão, em que aqueles que estavam ali julgando Estevão, viram no rosto de Estevão um rosto como se fosse de anjo. E Estevão cheio do Espírito Santo. Então, eu queria deixar isso muito claro aqui para nós cristãos. Primeiro, nós devemos ter serenidade, paz diante de alguma perseguição. E segundo ponto, estarmos cheios do Espírito Santo, como lemos há pouco no texto de Atos. E eu queria também aqui passar com os irmãos a oração de Jesus sacerdotal que está lá em João 17, apenas mencionando, para dizer que Jesus orou pelos discípulos aqui, mas interessante, Jesus não pedia bens materiais, não pediu cargos aos discípulos, mas pelo contrário, que eles se tornassem cristãos em que as marcas da igreja fossem evidentes. Quais marcas seriam essas? Alegria, santidade, verdade, missão, unidade e amor. Então, as preocupações de Jesus eram preocupações espirituais e não materiais com seus discípulos. Aqui ainda em Atos 8:1, a partir daquela perseguição e morte de Estevão, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E Atos 8:4, como está aqui, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. É interessante notar que eles, sabendo das perseguições, eles continuavam a pregar a palavra. Eles não tinham receio de que pudessem ir para uma arena e serem devorados pelos leões. Tamanha era a fé deles no Senhor. É algo que realmente nos faz a pensar aonde nós estamos no nosso processo de amadurecimento com Jesus.
Então temos aqui o primeiro perseguidor dos cristãos, que foi Saulo de Tarso, que era considerado o líder da perseguição. Ele, em Atos 8:3, está dito que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Vemos que Paulo e a sua equipe tinham procedimentos bastante duros com os cristãos da época, né? A palavra arrastando homens e mulheres eram bastante rígidos com essa postura. E também em Atos 9, 1, 2, fala: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Só que nessa viagem, Paulo é atingido por Jesus. Quer dizer, Jesus visitou a Saulo no caminho e ele então se converteu e se tornou grande pregador do Evangelho. Essa conversão de Paulo está lá em Atos 9, 3, 20. E em Atos 9, 20, fala: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Jesus, exemplo para todo cristão. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Nós encontramos isso lá em 1 Pedro 2, 21. Jesus deu o exemplo. Jesus, quando foi perseguido, ficou calado, ele suportou todo o seu sofrimento. Então, o exemplo nós temos em Jesus. Jesus confiava no Pai nos seus momentos de perseguição e de conflito. Jesus não revidava ou fazia ameaças. Tinha a perspectiva do reino. Nós vemos aqui no texto de 1 Pedro 2, 23, em que fala: pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então Jesus não revidava ou fazia ameaças. Vejam que Pedro e João, lá no início, quando nós falamos da primeira perseguição, eles se regozijaram e não negaram a sua fé. Tudo o que fizermos nesta vida será julgado perante o tribunal de Cristo. Por que isto? Porque, na verdade, nós temos a decisão, temos o livre-arbítrio de perseverar com Jesus ou negar a Jesus nos momentos das perseguições. E Paulo, lá em 2 Coríntios 5,10, nos diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E 2 Timóteo 2,12 diz: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. E Paulo também, em Romanos 8,17, nos dá uma grande esperança quando diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A recompensa dos que sofrem perseguições. A primeira que encontramos é a alegria da eternidade, porque ela será superior às aflições desta vida passageira. Porque Paulo também em Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então nós temos aqui a alegria da eternidade e a glória que será revelada em nós. Temos também em
Marcos 10, 29 e 30, temos a esperança da vida eterna. E Jesus falou, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Somos chamados a não desanimar. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amados, isto nos dá a necessidade de nós estarmos sempre orando para que não percamos a nossa fé, a nossa esperança. Como diz lá em Lucas 18:1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Estará em Lucas 8, 18, 7, 8. Quando perseguidos, os servos do Senhor devem pregar a palavra, como está em 2 Timóteo 4:2, né? E insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, se nós, quando formos perseguidos, nós devemos continuar a pregar essa palavra de Jesus, as boas novas. Não devemos temer quem? Aquele somente que pode nos matar o corpo e a alma. Mas não devemos temer o nosso perseguidor. Porque até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Está em Lucas 12, 7, que nos mostra o cuidado de Deus, o cuidado que Deus tem com cada detalhe das nossas vidas. E agora tratar um pouco sobre as perseguições que eu mencionei lá no início, que no final da nossa aula nós trabalharíamos um pouco mais isso. E existe uma organização chamada Missão Portas Abertas, que foi criada em 1955. Essa Missão Portas Abertas, ela serve aos cristãos perseguidos, ela dá apoio, orientações. Interessante que essa missão classifica hoje, nos dias atuais, e anualmente eles emitem um relatório, e eles já emitiram o relatório de 2020, e eles classificam então as perseguições em extrema, em severa e alta. Aqui nós temos o mapa onde nós podemos ter uma ideia aonde as perseguições elas ocorrem. E a Missão Portas Abertas, ela identificou 50 países que têm esses 3 tipos de perseguição, a extrema, a severa e a alta. Mas outros países ainda têm perseguições que podem ser mais brandas, ou não tão severas ou altas, né? E nós podemos perceber aqui no mapa a cor avermelhada, onde temos a perseguição extrema, que envolve Índia, Paquistão, alguns países da África, né? Depois a perseguição severa é a cor mais alaranjada, onde basicamente envolve a China, envolve países da África e também a Colômbia aqui na América do Sul. E nós temos a perseguição alta, que envolve a União Soviética, aqueles países, mais Filipinas, não é? São esses os 50 países. E eu listei aqui apenas os 10 países que exercem extrema perseguição no mundo atual. Somente os 10, são mais, mas encabeça essa lista a Coreia do Norte, o Afeganistão, Somália, Líbia,
Paquistão, Eritreia, Sudão, Iêmen, Irã e Índia. Então, esses são os países, os 10, diremos assim, mais violentos na perseguição dos cristãos e que estariam classificados como perseguição extrema. E, queridos, o que me surpreende, esse total de cristãos que são perseguidos dentro dessas 3 categorias, que são 260 milhões de cristãos. Para mim foi uma grande surpresa esse número tão grande e creio, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, que nós precisamos estar orando mais por esses cristãos. Devemos estar orando mais para que Deus não deixe esmorecer a fé desses amados. Queridos, 260 milhões é um número muito expressivo. O Brasil tem 210 milhões aproximadamente de habitantes, né? É um número muito expressivo. Então, é importante que nós estejamos orando diariamente por esses cristãos. E eu queria aqui mostrar 2 imagens, uma até bastante recente que aconteceu na Sri Lanka, um ataque às igrejas, e nós podemos ver que literalmente a igreja internamente foi totalmente destruída. Eu não tenho informações se haviam pessoas, mas certamente deveriam existir pessoas dentro da igreja nesse momento também. E isso foi recente, em 2019. E temos uma outra cena que é na Líbia, onde cristãos foram decapitados em 2015. Esta cena circulou muito à época e nos deixou bastante estarrecidos com a forma cruel com que esses irmãos foram decapitados. Então, queridos, eu pessoalmente nesta manhã eu me faço uma pergunta. Eu, como cristão e discípulo do Senhor, será que eu estou preparado para enfrentar tamanha perseguição como esses irmãos da Líbia sofreram, onde foram decapitados? Penso que nesta manhã nós precisamos pensar sobre isso, avaliar a nossa fé. Até quanto nós temos realmente certeza que enfrentaríamos uma realidade de perseguição tão extrema e que não viéssemos a negar a Jesus. Então, meus amados, é uma reflexão nesta manhã que eu faço a partir de mim e eu deixaria para as minhas irmãs e os meus irmãos nesta manhã pensarem um pouco sobre isso. E a conclusão, temos aqui, a igreja precisa estar firme diante das perseguições. E é honroso para os discípulos serem tratados como seu mestre. Vejam que lá no início, Pedro e João, eles se regozijaram quando puderam sofrer pelo nome de Jesus. Então é honroso para nós discípulos sermos tratados como seu mestre. Agora, para isso, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e cheios da comunhão com Deus para suportarmos tamanhos sofrimentos que muitos cristãos sofrem. Um outro ponto que é colocado aqui é justo que os discípulos imitem a paciência e a coragem que Cristo demonstrou diante dos mais terríveis tormentos. E nós encontramos isso em Hebreus 12, e que eu queria ler com os amados rapidamente esse texto, que está em Hebreus 12, 2, 3, e que fala a palavra assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis demasiadamente em vossa alma. É um texto também bastante forte e que nós devemos então imitar a paciência e a coragem que Cristo demonstrou nos seus sofrimentos e nas suas perseguições. E por último, temos aqui um outro tópico que é devemos recordar as vitórias do passado, que dão força para as lutas do presente. Esse texto também está em Hebreus 10, 32. Eu vou ler aqui rapidinho a vocês. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Então, aqui, como conclusão, nós teremos esses 3 pontos a serem, que traduzem a nossa lição de hoje. E eu digo aos amados que foi uma alegria muito grande estar com os irmãos e poder levar esta palavra até as suas casas. Que Deus abençoe a cada um nesta manhã e eu queria orar terminando a nossa aula de hoje. Pai de amor, muito obrigado por essa lição. Senhor, quantos ensinamentos tivemos nesta lição, Senhor. Deus nos ajuda a sermos fiéis e firmes no Senhor. Pai, aumenta a nossa fé, enche o nosso espírito, Senhor. Deus, como na morte de Estevão, Senhor, aqueles que estavam ali julgando, Pai, ó Deus, estavam inventando razões para incriminar a Estevão, e o rosto de Estevão parecia um rosto de anjo, meu Deus. Ó Senhor, nos traz essa paz. Nos dá essa paz que só o Senhor pode dar nesta manhã. Nós somos gratos, Senhor. Abençoa os meus amados, as minhas amadas. Enche as casas com a tua bênção, com a tua graça. Pai amado, muito obrigado pelo teu amor por cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Meus amados irmãos, que tenham todos um bom domingo abençoado, debaixo da graça e da bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.